Fala galera, Laerte Viana na área. Duas coisas. Primeiro, como podem ver, estou viajando novamente, então desconsiderem o fundo sem cenário. Segundo, desconsiderem também esse olho vermelho. Estou com uma alergia das bravas, já passei colírio, tomei remédio, mas não sara, então tenho que fazer conteúdo, não posso ficar parado, então vai com o olho zoado assim mesmo. Outro recado, Carlos Prates vai passar aqui no canal ainda hoje, em primeira mão, falando após o revés para Ian Gary no último sábado. Então fiquem ligados, então é importante se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o like, hypar o vídeo, porque ajuda o YouTube e entende que vocês estão apoiando. Beleza? Fiquem ligados porque tem coisas bacanas vindo por aí. Vamos para exemplo. A novela envolvendo o retorno de Jon Jones ao UFC está tão chata e arrastada que fez com que Tom Aspinall batesse um recorde importante no UFC. Se tornou o campeão interino mais longevo da história da organização. Ele ultrapassou Renan Barão com 537 dias no posto, enquanto o brasileiro ficou 534 nessa posição. Só tem um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Renan Barão ficou nessa situação porque o campeão peso-galo da época, Dominick Cruz, vivia todo lesionado, quebrado, ferrado da saúde. Tanto que logo na sequência foi destituído do posto e o brasileiro foi promovido a campeão linear. Nesse aqui, como vocês sabem, Jon Jones está saudável, já até lutou contra o Stipe Miocic agora em novembro, do meio desse período. Ou seja, é por puro capricho e recusa do americano, o que torna a situação ainda mais bizarra. Ele simplesmente manda e desmanda. Dana White está comendo na sua mão e não toma nenhuma providência. Pelo contrário, sempre que questionado a respeito, é o mesmo papinho de sempre. O patrão dizendo que o sonho da empresa é fazer com que essa luta saia do papel. Eu sou da tese que o Jon Jones, por tudo que conquistou na carreira, o maior de todos os tempos, tem esse, podemos dizer, privilégio de não querer enfrentar o Tom Aspinall. Se ele não tá afim, beleza, não vai manchar o seu legado. Porém, meu ponto é que se ele não quiser, que pelo menos seja sincero. Abra o jogo, fala, ó, não quero lutar, abre mão do cinturão e destrava a categoria, porque não é só o Tom Aspinall que está sendo prejudicado, é toda a galera da elite. Olha só o caso do Jailton Malhadinho, tá na geladeira, pedindo luta, não tem o que fazer, não tem pra onde ir, tá todo mundo parado esperando o bonitão se resolver. A demora é tanta que o próprio Tom Aspinall já tá mudando o discurso e a ideia. Admitiu que pode sim fazer mais uma defesa de cinturão interino, o que ele não queria, tava se negando de todo jeito, falou que queria o linear, mas viu que não tem muito o que fazer, né? Não vai ter esse poder de escolha nas mãos. E aí admitiu, falou, de repente eu posso lutar mais uma vez agora no meio do ano. E é aí que entra o plano do Jon Jones. Vou explicar. Pra mim, o bichão tá dando uma de malandro, enganando todo mundo. Quero saber se vocês concordam ou não. Primeiro ponto aqui. Semana passada, Chael Sonnen veio ao público dizer que o UFC está trabalhando para fazer Tom Aspinall versus Ciryl Gane pelo cinturão interino no verão americano, agora no meio do ano. Aparentemente, o britânico cansou de esperar e topou o desafio do francês. Os dois possuem uma certa rivalidade, já trocaram farpas publicamente e não é segredo para ninguém que o Gane recebe um tratamento privilegiado da empresa. É o queridinho da categoria. Aí ontem o Jim Thomas, outro comentarista importante do UFC, confirmou que realmente deve rolar. Eu nem vou entrar no mérito se o Gane merece ou não um title shot depois da vitória pra lá de controvérsia contra o Volkov no ano passado. Isso aí é papo para outra resenha. O meu ponto aqui é sobre o plano do Jon Jones, que tá dando uma de malandro e contando com a sorte. Na teoria, se realmente essa luta sair do papel entre Gane e Aspinall, o vencedor vai estar apto, né, com o cinturão interino para pegar o Jon Jones no final do ano pela unificação, correto? Só que é aí que entram dois pontos. Mesmo que o Aspinall vença, vai aumentar a quilometragem do rapaz, porque com exceção do próprio Jones, ninguém teve tarefa fácil diante do Gane, que, reclamações à parte, é um excelente lutador. Striker do altíssimo nível costuma dar trabalho. O inglês consegue passar de maneira limpa, está 100% 2-3 meses depois, certamente isso influencia de alguma maneira. Agora imagina só se o Ciryl vai lá e quebra a banca, tira o britânico do caminho do Jon Jones, leva o cinturão interino para casa. Pronto, é tudo que o Gold quer, é o cenário perfeito, porque claramente ele não quer enfrentar o britânico. Se ele quisesse, essa luta já teria acontecido, e aí ele fica com um caminho tranquilo, livre para poder se aposentar, sem que ninguém fale para ele, ah lá, tava correndo, porque o discurso certamente já tá pronto. Se o Aspinall perde, ele vai falar, tá vendo? Esse cara nem era tudo isso, vocês estavam me enchendo o saco à toa. O cara que eu venci sem nenhuma dificuldade, sem precisar suar, o tirou do trono. Nem valeria a pena. Até porque ele já usa o discurso. A justificativa dele é que o Aspinall não agrega em nada no seu legado por, segundo ele, não ser um nome relevante. E nessa eu discordo. Por mais que obviamente não tenha o mesmo peso de outras lendas que ele já bateu, tem que analisar o contexto.
Na atualidade, o jovem garotão inglês é o maior desafio que ele poderia ter. Tá caminhando para se tornar um dos grandes pesos pesados da história, porque talento para isso ele tem e não é pouco. No caso do Aspinall, ele não tem o que fazer, vira refém. Simplesmente não tem como obrigar o John Jones a lutar. Então, ou ele aceita enfrentar qualquer outro para se manter ativo, ganhar dinheiro e aumentar o seu legado, ou se sujeita ao papel de fantoche, como fez o Michael Chandler, que perdeu 2 anos da carreira esperando o bilhete premiado e no final ficou chupando o dedo quando o Conor McGregor simplesmente deu para trás. Há cerca de um mês eu fiz uma resenha aqui no canal falando que, na minha visão, o Islam Makhachev estava ganhando tempo no peso leve, estava enrolando para definir o próximo passo porque ele queria esperar o campeão dos meio-médios ser definido. 2 dias depois da minha resenha, que era só um palpite, né, uma opinião, foi confirmado. A equipe do russo afirmou que sim, que de fato ele está esperando o desenrolar para subir de categoria. Portanto, a minha pergunta aqui para vocês é: será que nesse caso do John Jones a minha teoria se confirma? O cara tá contando com a sorte para o Gane de alguma maneira ganhar do Tom Aspinall e o tirar do caminho? Vocês acham que isso faz sentido ou não? Eu tô viajando completamente nas ideias. Por que o John Jones está demorando tanto para definir o próximo passo e não quer enfrentar o Tom Aspinall? O que vocês acham? E sobre Tom Aspinall versus Ciryl Gane? Acreditam que faz algum sentido? O UFC deveria casar essa luta no meio do ano? Quem seria o favorito? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam, por favor, de deixar o like, hypar o vídeo aqui. E hoje, mais tarde, ainda hoje, Carlos Pratos passando de maneira exclusiva, em primeira mão, falando após a derrota contra Ian Gary. Final de semana tá chegando, hoje é feriado, mas estamos aqui trabalhando. Muitos outros conteúdos vindo por aí, então eu conto com a audiência de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino, porque é importante para receber as notificações dos próximos vídeos. Beleza? Fiquem ligados, coisas bacanas vindo por aí. Eu conto com a companhia de todos. Tamo junto!